Verdadeiramente abrir o nosso coração, transformar para a renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nome de Jesus. Amém? Hoje eu não quero contar nenhuma história, hoje eu quero ir direto ao ponto. Hoje eu quero trazer aqui essas lições para que você possa aplicar um pouco mais motivos de que nós não crescemos espiritualmente. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Eu quero te dar aqui nessa noite 3 razões, 3 motivos, porque às vezes você não está crescendo espiritualmente. E diante dessas lições que você vai ouvir aqui essa noite, eu quero que você venha aplicar na sua vida, para que você possa crescer, para que você possa aprender de verdade, para que você possa conquistar aquilo que Deus quer para a sua vida em nome de Jesus. Nós sabemos aqui que Paulo envia a carta a Coríntios e Paulo fala que aquele povo estava ali se tornando meninos na fé, crianças na fé, só que tem muito mais motivos, porque nós não crescemos espiritualmente, e um dos motivos está aqui, irmãos. 2 Pedro capítulo 3, verso 18, diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. E todos digam amém. Feche a sua Bíblia. Eu quero só fazer uma oração, não invalidando a oração do presbítero Adão, mas é algo que eu peço para Deus particularmente em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, não invalidando a oração do teu servo, mas apenas, meu Deus, um pedido particular, Senhor. Eu te peço nessa noite que não venha ser o homem, que não venha ser a carne, mas que venha ser o Espírito Santo do Senhor falando ao coração do teu filho, da tua filha, nos instruindo mais uma vez, nos ensinando mais uma vez, nos mostrando, ó Pai, o motivo de que nós não crescemos espiritualmente. E uma vez, ó Pai, que nós estaremos aprendendo esses motivos de não crescermos espiritualmente, eu já quero te pedir nessa noite, Pai, que o Senhor possa dar força para o teu filho, para a tua filha, para que eles possam, meu Deus, vencer, ó Pai, para que eles possam superar todas essas situações, e assim como a tua palavra diz, crescer, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Então escute, como eu disse, eu não quero aqui trazer uma história, eu quero ir direto ao ponto com você. E Pedro vai escrever na sua carta, e ele vai dizer que antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então Pedro está dizendo que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Quando nós falamos, igreja, de crescimento espiritual, é preciso aplicar essas duas coisas na nossa vida: crescer na graça e crescer no conhecimento. É preciso que eu entenda que para eu crescer espiritualmente, eu preciso crescer na onde? Na graça. É preciso que eu entenda que para eu crescer espiritualmente, eu preciso crescer no conhecimento. Entenda, igreja, que não tem outra forma, outro motivo de eu e você crescermos espiritualmente, se não for na graça e no conhecimento.
A palavra do Senhor vai dizer que o povo sofria porque faltava o conhecimento. Então escute, como é que eu quero crescer espiritualmente se eu não leio a Bíblia? Como é que eu quero crescer espiritualmente se eu não tiro tempo para orar? Como é que eu quero crescer espiritualmente se eu não dedico tempo para Deus? Não tem como. Como é que eu quero crescer espiritualmente, igreja, se eu não dedico tempo para crescer na graça? O que é isso, pastor? Crescer na graça é você aplicar o seu coração as verdades que está escrita dentro dessa lei no nome do Senhor Jesus. Quantas são as pessoas que infelizmente não aplicam o seu coração? Quantas são as pessoas que infelizmente não têm o conhecimento a qual a palavra de Deus e a qual Deus pede que ele tenha para que possa crescer? A palavra do Senhor vai dizer que para que eu possa crescer espiritualmente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que, igreja? A palavra de Deus. Como que eu posso crescer? Como até mesmo o presbítero Adão estava falando, a pessoa vem na igreja, vem no culto, ouve a palavra, 5 minutos depois que o culto acaba, ela sai da porta para fora, ela esqueceu completamente o que foi pregado, o que foi ministrado. Ela não consegue guardar no coração as palavras de vida eterna. Ele não consegue guardar no coração as palavras de vida eterna. Mas quando se trata de coisas do mundo, quando se trata, sabe, de cantigas do mundo, quando se trata de coisas que o mundo oferece, ela consegue absorver muito mais do que a própria palavra, do que o próprio ensinamento de Cristo. Então ela consegue assimilar, ela consegue guardar aquilo que o mundo coloca diante dela, diante dele, mas não consegue guardar aquilo que o Eterno colocou diante do seu coração. Então Pedro está dizendo: antes crescei na graça, oração, jejum, súplica, quebrantamento. Não tem como você crescer espiritualmente se você não se quebranta diante de Deus, irmão. Não tem como você crescer espiritualmente sendo que você não dedica tempo para orar. Não tem como você crescer espiritualmente se você não dedica tempo para aprender da palavra de Deus. Nós estamos entrando em um tempo onde a igreja se preocupa com aquilo que o mundo oferece e se esquece de se preocupar com aquilo que Deus colocou diante dele e diante dela. É por isso que nós vivemos um tempo onde a igreja está adormecida, onde os crentes estão fracos, onde os crentes, qualquer coisinha é motivo para desistir, qualquer coisinha é motivo para recuar, para abrir mão. Nós vivemos em um tempo onde os crentes estão querendo mais aquilo que Deus pode dar, estão querendo as bênçãos do Senhor e se esquecendo que a bênção que Deus pode dar é só um complemento do que Ele pode fazer. Crescer na graça, dedica tempo. Crescer na graça, ora, jejuma, se consagra. Todo sucesso real, educacional, relacional, financeiro, profissional ou espiritual não pode ser alcançado por atalhos. Eu quero sucesso, pastor, mas eu quero atalhos na vida. Eu quero crescer, pastor, na minha vida financeira, mas eu quero atalhos. Pastor, eu quero crescer na minha vida espiritual, mas eu quero pegar atalhos. Pastor, eu quero crescer na minha vida profissional, mas eu quero atalhos. Pastor, eu quero um relacionamento, eu quero um casamento. Isso é para os jovens. Pastor, eu quero um varão, uma varoa, mas eu pego atalhos. Como que eu posso crescer assim, igreja? Como que há um crescimento, sendo que aquele cristão, aquela cristã, aquele homem que se diz de Deus, aquela mulher que se diz de Deus, está pegando atalhos na vida? Não tem jeito, não dá, não tem como. Eu tento burlar as leis de Deus, eu tento pegar atalho para ver se eu consigo chegar mais rápido onde eu quero, para ver se eu consigo conquistar o que eu quero. Entenda uma coisa: todo sucesso real
educacional, relacional, financeiro, profissional, espiritual, não pode ser alcançado por atalhos, não pode. Para que eu possa crescer espiritualmente, eu preciso entender que existe um processo, eu preciso passar por esse processo, para alcançar aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus prometeu. Era preciso que o povo passasse pelo deserto para entrar na terra prometida. Não tinha como entrar na terra prometida sendo levado direto para a terra prometida, não, tinha um processo. E o processo é o deserto, o processo é aprender, o processo, irmãos, é sofrer, para que você possa entender que tudo que você quer nunca vai vir de mão beijada. Não vai ser fácil, mas é preciso você passar pelo processo, para que você possa verdadeiramente crescer, fisicamente e espiritualmente, na vida conjugal, financeira, profissional. Tem um processo. Quantas são as pessoas que estão tentando pegar atalhos? E quando eu falo de atalhos, irmãos, eu lembro de Moisés, eu lembro de Abraão, sabe, homens de Deus. Quando Deus chega para Abraão, Deus fala: Abraão, eu vou te dar um filho. É o filho da herança, é o filho da promessa. Mas a Bíblia Sagrada diz que um dia Deus fala com a Sara, e a Sara fala: como eu posso dar um filho para ele? Eu sou velha, eu sou avançada em idade. E a Sara então, o que ela faz? Ela pega ali a sua serva e entrega para Abraão, fala assim: deita-se com ela e tem um filho. Mas foi isso que Deus prometeu, igreja? Deus falou que era preciso pegar atalhos para que o filho da promessa chegasse? Não, a promessa não foi essa, a palavra dada não foi essa. A palavra foi que Deus daria o filho da promessa. E o que eles fizeram? Pegaram atalhos. Quantos cristãos que estão desta forma dentro da igreja, pegando atalhos na vida, e não cresce? Por quê, pastor? Porque quando chega no meio do caminho, a queda vem, porque Deus permite você ir, Ele vai dando corda, Ele vai soltando, Ele vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai soltando, até chegar uma hora que Ele fala bem assim: Ele foi longe demais, deixa eu puxar. Pá! O tombo é grande. Por quê, pastor? Porque Deus não quer que você pegue atalhos. Deus quer que você cresça de verdade. Para crescer você tem que passar pelo processo. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Quando Pedro está dizendo: crescer na graça e no conhecimento. Sabe o que eu aprendo olhando para a vida de Abraão? A primeira lição que eu tiro de tudo isso aqui, irmãos, é que na vida de muitos homens e mulheres de Deus tem faltado, sabe o que? Dedicação. Por que eu não cresço, pastor? Porque não é dedicado. Pastor, por que eu não consigo, sabe, ter o melhor emprego? Porque não é dedicado. Pastor, por que eu não consigo ter a melhor família? Porque não é dedicado. Pastor, por que eu não consigo ter a melhor estrutura? Porque não é dedicado. É preciso que você entenda que tudo que você for fazer, você tem que aplicar o seu coração, você tem que dar o seu melhor. Você só vai chegar no lugar onde ninguém nunca chegou se você for uma pessoa dedicada, se você for uma pessoa diferenciada no meio da multidão. A Bíblia fala que a multidão cercava Jesus, a Bíblia diz que a multidão oprimia Jesus, empurrava Jesus, mas a Bíblia Sagrada diz que no meio daquela multidão, uma mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos, tocou em Jesus, e só ela foi curada. Quantas foram as pessoas que estavam ali tocando, apertando, empurrando, mas ninguém recebeu nada, somente aquela mulher. Por quê, pastor? Porque ela foi aplicada, dedicada naquilo que ela queria algo, ela tinha um objetivo, e é isso que Deus Ele quer de mim e de você, igreja. Tenha objetivo, seja dedicado. Para crescer é preciso que você seja dedicado. Para crescer é preciso que você seja uma mulher dedicada.
que você aplique o seu coração, que você dê o seu melhor. Mas quando eu olho para a igreja do século 21, eu vejo homens e mulheres dando desculpa, sabe, pelos seus fracassos. Ah, pastor, eu perdi porque fulano me atrapalhou. Ah, pastor, eu só abri mão porque fulano se tornou uma pedra no meu caminho. Ah, pastor, eu não estou fazendo porque fulano está impedindo, está me atrapalhando. Ah, pastor, é por causa disso. Ah, pastor, é por causa daquilo. Ah, pastor, é por causa disso. Sabe o que você está fazendo? Pegando atalhos. Está agindo como Abraão e Sara. E aí, quando eu vejo pessoas agirem dessa forma, dessa maneira, dando desculpas, sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu vejo? São pessoas que realmente não querem crescer espiritualmente. Por quê, pastor? Porque aquela pessoa que quer verdadeiramente crescer, ela não pega atalho, ele não pega atalho. O que ele faz? Ele entende o processo e ele está disposto a passar pelo processo, porque ele sabe que no processo a honra vem de Deus, não vem do homem, vem do Pai. E quando ele entende isso, ele sabe que ele pode estar sofrendo ali, que pode ser um deserto, que pode ser uma luta, uma dificuldade difícil, mas ele sabe que quando chegar a hora, Deus vai abrir os céus, Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer com que o milagre aconteça na vida dele, na vida dela. Por quê, pastor? Porque ele entendeu o processo e ele se dedicou, ele se preparou, ele está vivendo o melhor de Deus. Irmão, dedicação. Para de dar desculpa. Para de colocar nas costas dos outros aquilo que é para você carregar. Para de colocar o seu fardo para o irmão carregar. Foi colocado nas suas mãos, foi confiado em você. Quer crescer de verdade? Seja dedicado. Ó, Pedro dizendo: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda, o que Pedro está dizendo é o seguinte: crescer na graça, no conhecimento, não do homem, não daquilo que o mundo pode oferecer, mas daquilo que ele ofereceu dentro da sua palavra, em nome de Jesus. É aqui, irmãos. Aí a pessoa fica buscando lá fora, aí a pessoa fica procurando lá fora, aí a pessoa fica, sabe, arrumando obstáculo lá fora no mundo, e se esquece que o maior crescimento está aqui nas suas mãos, diante dela, diante dele. Primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos: para você crescer de verdade, você tem que ser dedicado. Está faltando dedicação. Você tem que parar de pegar atalhos. Você tem que recompor-se em nome do Senhor Jesus. Fazer a coisa certa. Você tem que agir como homem de Deus, como mulher de Deus. Você tem que parar de dar desculpa. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13. Abra lá. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Seja dedicado. Como, pastor, que eu posso ser dedicado? Primeiro, vem para a igreja, traz a Bíblia, não larga em casa. Isso é dedicação. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Como assim, pastor? A pessoa que está dedicada, ela sempre vai andar com a voz de Deus nas suas mãos, em nome de Jesus. Não é um livro qualquer, é a voz de Deus. É a voz de Deus aqui na terra para mim e para você. E olha o que é que Paulo vai dizer a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Fidelidade e diligência no ministério. É Paulo falando para ele, ó, tem que ter fidelidade no ministério, tem que ter diligência. Vocês precisam ser ordenados. Vocês precisam se dedicar mais. Aí ele fala bem assim, ó: persiste em ler, exortar e ensinar até
que eu vá. Então o que ele está dizendo? Olha, Timóteo, vocês precisam persistir em ler. O povo de Deus não quer. O que ele está falando? Vocês têm que introduzir, sabe, o livro sagrado, introduzir a lei, introduzir a palavra de Deus no meio do povo. Eles não querem. Vai ser difícil, mas o que vocês têm que fazer? Persiste. Persiste. Crescer na graça e no conhecimento. O que o Paulo está falando? Leva o conhecimento para eles, Timóteo. Timóteo, faça com que o povo aprenda a palavra, faça com que o povo aprenda da lei, faça com que o povo aprenda da minha palavra. Leve o conhecimento, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas vocês precisam persistir. Para quê, pastor? Por que Paulo estava dizendo isso? Porque Paulo queria que tanto Timóteo quanto os outros crescessem espiritualmente na graça. Paulo queria que eles não fossem apenas discípulos, que eles não fossem apenas ali apóstolos, só por nome, mas que eles também fossem ali pelo aquilo que eles conheciam de Deus e da palavra, igreja. Paulo estava dizendo: olha, eu não levantei vocês para ser apenas ali um paletó dentro da igreja, eu levantei vocês para que vocês possam saber levar para o povo o conhecimento da palavra. E é isso que fazemos aqui, irmãos. Para crescer, tem que conhecer. Persista em ler. Persista. Exortar. Ensinar. Não, pastor, eu não vou mexer com fulano mais não, porque fulano, pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, Jesus conserta, irmão. Ele tem o poder para consertar. Não tem, Ulisses? Eu fiquei maravilhado ontem com o seu testemunho. Deus tem o poder, irmãos. Nada é impossível para Deus. Nada. Só é impossível quando você tranca o coração. Por quê, pastor? Porque Ele te deu o livre-arbítrio. Você escolhe, você decide. Mas o que Paulo está falando aqui? Persista em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Então é isso que Deus Ele quer, irmãos. Para crescer, você pegou a sua Bíblia na sua casa, cochilou um pouquinho, vai lá, lava o rosto, senta de novo na mesa, abre a Bíblia, continua lendo, porque é isso que Deus quer, que você aprenda, que você tenha conhecimento. Para quê, pastor? Para que o seu conhecimento, o conhecimento que Deus colocar diante de você, te faça crescer, te faça sobressair, te faça vencer os obstáculos, porque você só pode vencer os obstáculos se você for uma pessoa dedicada. É dedicação que Deus quer, é dedicação que Deus busca em você. É dedicação que Deus busca na sua igreja, no seu povo. Não vai ser fácil, mas é preciso que você persista. Mas é preciso que você insista. Pastor, por que muitas pessoas não estão crescendo? Porque falta dedicação. Não se dedica em orar, não se dedica a ler a Bíblia, não se dedica em consagrar, não se dedica em crescer, em aprender. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você uma só coisa: você só vai crescer se você se dedicar em nome de Jesus. Você só vai crescer se você abrir mão do mundo e se dedicar nas coisas de Deus, em nome de Jesus. Deus já te chamou, Deus já colocou nas suas mãos, Deus já te mostrou o que você precisa fazer. Agora não depende mais dele, depende de você. É você que tem que ser dedicado, é você que tem que estar disposto a aprender, é você que tem que estar com o coração aberto, é você que tem que ter sede, é você que tem que ter fome, é você que tem que se empenhar para que ele possa fazer. Por quê, pastor? Porque a parte dele ele já fez, agora é você que tem que fazer a sua. Chega de dar desculpa,
Chega de ficar olhando para o pecado dos outros. Chega de falar, eu não faço por causa disso, eu não consigo por causa daquilo, eu não consigo por causa disso. Para com isso. Se empenha, se dedica, para que você possa crescer espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas vai ser difícil. Persista. Persista. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus falando, Ele venceu. Ele não trouxe eu e você aqui para ser derrotado, fracassado. Somos filhos do Deus Altíssimo, a imagem e semelhança dEle. Ele não é derrotado, Ele não é fracassado, assim também somos nós. Sua imagem e sua semelhança, vencedores, porque assim Ele determinou dentro da sua palavra. Mas depende de você, irmãos, aplicar tudo isso na sua vida. Depende de você se dedicar, para que Ele possa te fazer triunfar em nome de Jesus. Crescer na graça e no conhecimento. Ora, jejua, se consagra, quebra a carne, vai para a Bíblia, vai aprender, vai conhecer. Somente assim você vai crescer espiritualmente em nome de Jesus. Se dedicando, se empenhando em nome de Jesus. Amém? O que mais, pastor? Por que eu não cresço, pastor? Abra comigo a sua Bíblia. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 3. Versículo 40. Por que eu não cresço? Porque falta dedicação, falta empenho, falta coragem, falta atitude. Deus quer isso de você, Deus quer isso do seu povo, Deus quer isso da sua igreja em nome de Jesus. Amém? Segunda lição que eu aprendo aqui: por que eu não cresço espiritualmente, pastor? Por que eu não chego onde eu quero? Por que o meu sucesso, porque tudo aquilo que eu tenho colocado diante de Deus está demorando? Por que as coisas não dão certo? Por que nada flui? Tem um processo, irmão. Tem um processo. E é preciso que você entenda que para chegar onde você quer, você precisa passar por esse processo. Se dedica, se empenhe, se esforce, Deus vai te honrar. Segundo, por que eu não cresço? Olha só, Lamentações 3,40 diz assim: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. O que é que Jeremias está falando, pastor? Por que eu não cresço? Porque eu não tenho a capacidade, no meio da luta, de avaliar as minhas atitudes. Tem muito cristão que no meio da luta, cheio de ansiedade, cheio de querendo se matar, querendo se enforcar, querendo acabar com a vida, querendo se destruir, está no meio do problema. Ele não tem estrutura para avaliar suas atitudes. Aí quando vem o problema, o que ele faz? Eu vou embora, eu vou chutar o balde, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou acabar aquilo, eu vou separar, eu vou abrir mão. Não, pastor, porque não dá, porque desse jeito não dá, não tem concordância, pastor, porque do jeito que eu estou vendo a gente vai acabar, eu vou desistir, eu vou abrir mão do ministério, eu vou parar, eu vou sair, eu vou embora, eu vou sumir, pastor. Está no meio da luta, mas o problema é tão grande na cabeça dele. A situação, a ansiedade, o desespero tomou conta, sabe? Que ele não tem a capacidade psicológica para avaliar suas atitudes. E ele fica tentando fazer uma coisa, tentando fazer outra, tentando isso, tentando aquilo. Ele tenta de tudo para ver se resolve o problema e não consegue. Ele tenta de tudo para ver se consegue solucionar aquela situação e não consegue. Então esse é o motivo de muitas pessoas não crescer espiritualmente. Por quê, pastor? Porque não se dedicam,
E por quê, pastor? Porque infelizmente ele não tem a capacidade psicológica para avaliar suas atitudes. Ele não tem. Se tornou uma pessoa fraca espiritualmente. Se tornou uma pessoa, podemos dizer assim, inútil. Aí sai perguntando para um e para outro: ô fulano, o que eu faço? Ô Beltrano, o que eu faço? Ô Pablo, o que eu faço? Ô Caio, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Por quê? E agora? E agora? E agora? Ele não tem capacidade psicológica. A ansiedade dominou, o medo dominou, o desespero dominou. Só que não devia ser assim, irmão. Por que não devia? Porque nós estamos falando de uma pessoa que é crente. Estamos falando de uma pessoa que se converteu, que entregou a vida para Jesus. Estamos falando de uma pessoa que tem base bíblica. Estamos falando de uma pessoa que tem experiência com Deus, intimidade com Deus, comunhão com Deus. Mas agora o problema dominou ela, a situação dominou ele, o medo dominou, a angústia dominou, sabe? A ansiedade dominou, e agora ele não tem capacidade de avaliar suas atitudes. Não consegue. E o que eu preciso fazer, pastor? Jeremias está falando, irmão. Ele está falando o quê? Esquadrinhemos os nossos caminhos. Esquadrinhemos. O que ele quer dizer com isso? Comece a tirar, comece a limpar, começa, sabe, a olhar pontinho por pontinho. Esse é o caminho certo? Comece a avaliar a sua caminhada. Ei, para um pouquinho. Você está com tanta coisa na cabeça, tanto problema, tanta ansiedade, tanta coisa que você fica sem saber o que fazer, e realmente a pessoa não vai ter o quê? Condições psicológicas para avaliar a sua atitude. É aí que aonde a pessoa começa o quê? Tomar atitude errada. É aí onde a pessoa começa a tomar decisões erradas, que lá na frente ela vai o quê? Se arrepender. Poxa vida, eu fiz isso, eu nem lembro o que eu fiz. Poxa vida, eu tomei essa decisão, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer para reverter, irmão? Tem coisa que não tem volta. Leite derramado, flecha lançada e palavra dita. Uma vez que esses três aconteceram, acabou, irmão. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso avaliar o meu caminho. Eu preciso olhar, irmãos, qual o tipo de pedra que está no meu caminho. Esquadrinhemos os nossos caminhos. É isso que ele está querendo dizer. Comece a observar qual o tamanho da pedra. Comece a observar qual o tamanho da dificuldade. Comece a observar, irmão, qual o tamanho da luta que você está enfrentando. Comece a observar se tem só pedra, se não tem espinho. Comece a observar se nessa caminhada, se nesse caminho que você está indo, se tem espinho, se tem pedra, se tem caco de vidro. Comece a observar se nessa caminhada não tem buraco. Comece a observar se nessa caminhada a qual você decidiu caminhar, se não tem circunstâncias que podem fazer você lá na frente se arrepender. Comece a esquadrinhar. Sabe, comece a olhar de verdade, para um pouquinho, abre os olhos e comece a ver, opa, peraí, está cheio de pedra, está cheio de espinho, está cheio de caco de vidro, está cheio de problema. O que eu preciso fazer? Entre o segundo versículo, a segunda parte do versículo: experimentemo-los e voltemos para quem? Para o Senhor. Eu estou no caminho difícil, pastor, cheio de problema, eu não consigo tomar nenhuma atitude, eu não consigo tomar nenhuma decisão, ou até já tomei. O que eu preciso fazer agora, pastor? Volta-se para Deus, volta para Ele. Ah, pastor, mas é porque agora já foi. Tem coisa, irmãos, que tem como reverter. Tem situações que tem como reverter, tem outras que não tem, mas tem outras que tem. E o que eu preciso fazer, pastor? Me voltar para o Senhor. Por quê?
Porque se não tem como resolver humanamente falando, é Deus que vai fazer com que tudo aconteça em nome de Jesus. Esquadrinhe os seus caminhos, volta para o Senhor. É por isso que muitas pessoas não crescem, porque não conseguem avaliar suas atitudes. O que ele disse na sua palavra? Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo por ti ele fará. Você está tentando carregar tudo sozinho. Você está tentando, sabe? Você está tentando fazer que nem aquele homem do saco que meu pai falava, com um sacão grande nas costas, carregando, abaixadinho assim, ó. Não. Entrega para ele. Confia nele. E tudo por ti ele fará. Sabe por que não crescemos, irmãos? Porque somos orgulhosos, a ponto de reconhecer que precisamos de Deus. Tem pessoas que estão aqui hoje que é orgulhoso, que é orgulhosa. Pastor, você está falando? Sim, eu estou falando, Deus mandou. Sabe, é tão orgulhoso, tão orgulhosa, que não reconhece que precisa de Deus. E está se destruindo, está acabando com a sua vida, está destruindo o seu futuro, está destruindo a sua casa, destruindo a sua família, mas não reconhece que precisa se voltar para o Senhor. Não reconhece que precisa esquadrinhar o seu caminho, enxergar que esse caminho a qual está indo é caminho ruim, é caminho de morte. Mas ela não quer aceitar, ele não quer aceitar, quer continuar nesse caminho, vai se destruir, vai quebrar a cara, vai tropeçar. Não reconhece que precisa, aí está diante daquele problema, não sabe o que fazer, e agora, o que eu faço, e agora? Volta para ele. Aí você vai ter condição psicológica para poder tomar uma decisão correta, porque é Ele quem vai te ajudar em nome de Jesus, porque é Ele quem vai direcionar a sua vida, é Ele quem vai mostrar o seu caminho em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo agora, irmãos, Ageu, capítulo de número 1, versículo 5. Abra aí, Ageu, Ageu capítulo 1, versículo 5. Ageu capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Ageu capítulo 1, versículo 5. Eu já achei. Olha o que ele diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplica o seu coração. Como que eu posso, pastor, crescer espiritualmente? Como que eu posso ter a capacidade de escolha? Como que eu posso ter a capacidade de avaliar as minhas atitudes? Aplicando o seu coração, irmão, voltando-se para Ele. É só assim, irmão. Não tem como, não tem outra saída, não tem outro meio. Tem que aplicar o seu coração. Em quem, pastor? Em Cristo, em Jesus. Voltar-se para Ele, entregar-se de corpo e alma, servi-lo de todo o coração. Amém, igreja? Abra comigo agora Efésios capítulo 5, versículo 15. Abra aí. É Bíblia, igreja. Bíblia. Efésios 5, 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Olha o que Paulo diz: portanto, todos acharam, irmãos?
Ah, já está ali, né? Esse menino é bom, menino. Efésios capítulo 5, versículo 15. Vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Escute aqui, olha o que Paulo está falando. Portanto, vede prudentemente como andais. O que Paulo está falando? Para você olhar de que forma você está andando, para você parar de ser um crente imprudente e você andar como um crente prudente, ou seja, como um homem ou uma mulher que obedece a palavra de Deus. Para você andar como uma pessoa que aplica o seu coração em Cristo, voltando-se para Ele. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo ele está dizendo, e é isso que Deus ele quer de mim e de você. Que você aplique o seu coração, que você ande prudentemente na presença dEle, que você venha verdadeiramente olhar para o seu caminho e falar bem assim: opa, a partir de hoje eu não vou andar mais como nécio. O que é uma pessoa nécia, pastor? Uma pessoa nécia na fé é uma pessoa que conhece a palavra, mas ela não quer cumprir, que sabe o que precisa fazer, mas ela não faz. Então, o que aquele Deus está dizendo? Chamando eu e você para andarmos como pessoas prudentes. Por quê, pastor? O versículo 16 diz: porquanto os dias são maus, remindo o tempo. Ou seja, o tempo está o quê? Se encurtando. O tempo está acabando. Escute, o tempo está acabando. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso andar prudentemente, porque os dias são maus e porque o tempo está acabando. Amém? Por quê, pastor? Porque voltamos lá naquilo que a palavra de Deus diz: Jesus ele vai voltar. Amém, igreja? Amém? Mas suponhamos que ele volte só para mim ou só para você. Suponhamos que você sai daqui hoje e quando você chegar lá na sua casa, ele volta só para você, ele te leva. E aí? Você está preparado? Você está preparado? Que é isso, pastor? Irmãos, ele vai voltar. Não viemos para semente. O nosso dia chegará. Amém, igreja? E eu sou, como diz Paulo, né? Aquela palavra que Paulo diz, que é melhor você estar em Cristo quando você morrer, do que você estar sem Cristo. Então, é preciso que você venha no dia de hoje, colocar isso no seu coração. Os dias são maus, o tempo está se acabando. Paulo falava que o lucro dele era morrer em Cristo. Será que você tem a mesma visão que Paulo, irmão? Será que a igreja tem a mesma visão que Paulo? Por que Paulo falava que era lucro, pastor? Porque ele sabia que ele cria, porque ele sabia que ele depositava a sua fé. E você? E a igreja? Os dias são maus, o tempo está se acabando. Amém? Aí, ele precisa que eu e você venhamos aplicar o nosso coração, porque os dias são maus, o tempo está acabando, para que eu possa me voltar para Deus, para que eu possa ter a condição psicológica para tomar atitudes e decisões, porque uma vez que eu estou em Cristo, eu tenho capacidade espiritual e psicológica para poder tomar as decisões e atitudes em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele me dá o controle, domínio. Ele me dá o controle. E quantas são as pessoas que estão lá fora que não tem controle, não tem domínio? Qualquer coisinha cai, qualquer coisinha se entrega, qualquer coisinha volta para o mundo. Hoje Deus está te dando controle, domínio, para que você possa verdadeiramente, irmãos,
crescer espiritualmente em nome de Jesus. Amém? Terceiro, para nós encerrarmos, você está no livro de Efésios, abre aí no capítulo, você está aí no 5, né? Volta lá no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Terceira lição que eu aprendo aqui, irmãos. Por que não crescemos espiritualmente? Porque não abandonamos o pecado. Está na igreja, mas está no pecado. Está na igreja, mas continua praticando aquilo que o mundo oferece. É por isso que não há um crescimento espiritual. Porque a pessoa ela não consegue largar o pecado. O pecado é gostoso, o pecado é bom, sabe, fazer aquilo que o mundo coloca diante dela, diante dele. E o que acontece? Por causa que é bom, por causa que é gostoso, a pessoa não consegue largar, não consegue abrir mão. Olha só o que ele está dizendo, capítulo 4, versículo número 14, diz assim, ó: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então as pessoas lá fora vão falar: não, isso aí é normal, fulano, não, é tranquilo, não, porque isso aí ninguém vai falar nada, ninguém vai, mas a Bíblia vai condenar, irmão. Eu vim para o Evangelho, eu vim para Cristo, eu me tornei uma nova criatura. Eu tenho que fazer valer aquilo que a palavra de Deus diz, eu tenho que fazer valer a minha palavra que eu dei para Ele. Amém? Então, se eu falei para Ele: Senhor, a partir de hoje eu não vou, a partir de hoje, Pai, eu vou abrir mão do pecado, eu vou abrir mão dos prazeres do mundo, eu vou abrir mão dos prazeres da carne. Se eu fiz essa confissão e falei: te aceito como suficiente Salvador da minha vida, e a partir de hoje eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu tenho que honrar a minha palavra. Você tem que honrar a sua palavra. E quantas são as pessoas que não honram, irmão? E aí depois falam assim: oh Deus, por que você não abençoou? Por que você não fez? Ele vela para que a palavra se cumpra, mas é preciso que você entenda que quando eu estou no pecado, quando eu estou praticando aquilo que é iniquidade, a minha oração não chega nele, não passa do teto. E porque eu estou no pecado e a minha oração não chega nele, ele não vai ouvir, ou seja, não vai acontecer aquilo que eu estou pedindo. E esse é o motivo de muitos não crescer, porque não quer abrir mão do pecado, porque não quer se converter de verdade, porque não quer abandonar o pecado, porque é gostoso, porque é bom, porque quer continuar na fornicação, na prostituição, porque quer continuar traindo a mulher, traindo o marido, porque quer continuar no vício, porque quer continuar servindo ao inimigo lá fora, porque quer continuar, irmão, ali, lá no seu negocinho, quer continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus. E por causa disso que não cresce. Por quê, pastor? Porque vive um evangelho de falsidade, vive uma transformação de mentira. Porque eu não consigo. Irmãos, o pecado não é um ato de conseguir. Eu não consigo, o pastor é mais forte do que eu. É atitude. É atitude. A partir de hoje eu não faço mais, pronto. Por que é atitude, pastor? Porque eu bebi, irmãos, porque eu fumava. E o dia que eu falei: a partir de hoje eu não coloco mais na minha boca, eu não coloquei. Foi fácil? Não foi. Mas o Espírito Santo de Deus, a qual a palavra de Deus diz, é Ele que me fortalece, é Ele que me capacita para que eu possa fazer a vontade de Deus. É Ele. E se é Ele que me fortalece, me capacita, irmãos, eu vou conseguir. Por quê? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele foi tentado com as mesmas paixões que nós, mas Ele venceu. Se Ele venceu, eu tenho a capacidade de vencer. Você também tem a capacidade de vencer em nome de Jesus. Mas depende de quem? De você. Abre mão. Eu não quero mais. Eu disse, não é uma escolha. Não é um ato de sentir: não, pastor, não consigo, é mais forte do que eu. Eu estou vendo. Não, é atitude. É atitude, irmão.
Pecado é atitude, eu não quero mais e pronto. Eu não quero mais e pronto. A partir de hoje eu vou viver uma vida de santidade. Não somos mais meninos na fé, crianças na fé. Somos homens e mulheres que veio para o Evangelho para viver um Evangelho pleno. E eu preciso viver esse Evangelho pleno no nome do Senhor Jesus, sendo uma nova criatura, a qual a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu preciso fazer. Então ela não cresce por quê? Porque ela não consegue abrir mão do pecado. É gostoso, é bom. Romanos capítulo 7. E nós vamos orar. Romanos capítulo 7. Abra lá comigo. Versículo de número 17. Romanos 7, 17. Olha o que Paulo fala. Romanos 7, 17. Diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então o que Paulo está falando? Olha para você ver, ele diz assim, ó: porque eu bem sei que isto é em mim, na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está dizendo assim: olha, o pecado é uma atitude, é uma escolha. O bem que quero eu não faço, mas o mal eu faço. O que Paulo está falando? Não depende de Deus largar o pecado, depende de mim, irmão. Depende de você. Foi Deus que colocou o pecado no mundo, igreja? Sim ou não? Quem colocou o pecado no mundo? O homem. Foi o homem que colocou. Quem pegou a maçã? O homem. Quem comeu a maçã? O homem. Deus levou o pecado até o paraíso? Não. Deus deu uma ordem: não toca na árvore que está no meio do jardim. Mas o homem foi lá e fez o quê? Pecou. Ou seja, o pecado não foi constituído por Deus, o pecado foi constituído pelo homem. Então Paulo está dizendo que é uma decisão, é uma escolha. Eu que escolho pecar. Ah, pastor, mas é muito difícil, a carne é fraca. E o pecado é vitamina, né? Pra você continuar pecando, para continuar se fortalecendo, para continuar deixando ele te levar, até chegar um dia que Jesus volta e a pessoa está no pecado e ela vai para onde? Para o inferno. E aí? Por que eu não cresço, pastor? Porque infelizmente tem muitas pessoas que estão no Evangelho que não conseguem abandonar o pecado. Porque infelizmente tem muitas pessoas que estão no Evangelho, ela está tão perturbada, tão cheia de problemas, tão cheia de situações, de ansiedade, que ela não consegue avaliar suas atitudes. Por quê? Falta dedicação, falta crescer na graça, oração, sabe? Jejum, consagração, súplica, quebrantamento diante de Deus. Crescer no Espírito, crescer é o que Pedro está falando lá, antes crescer na graça e no conhecimento, falta ir para a palavra de Deus, falta, sabe, buscar histórias, falta buscar as palavras, falta buscar as promessas, falta buscar aquilo que Deus determinou, para que ela se fortaleça, não naquilo que o mundo dá, mas naquilo que Ele deixou para nós, que é a palavra de Deus. Falta isso. Falta crescer, sabe, irmãos, no Espírito, se entregando, se consagrando, se humilhando. Falta crescer no conhecimento, buscando aprender mais, buscando conhecer mais de Deus, buscando ter mais intimidade, mais comunhão, mais contato. É isso que está faltando, igreja. O povo sofre porque falta o quê? O conhecimento. Então, se você quer hoje, de verdade, crescer espiritualmente, é preciso que nós venhamos nos dedicar mais.
É preciso que nós venhamos orar mais, se consagrar, jejuar, ter uma vida de comunhão com Deus em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Vem todos aqui na frente em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Vem todos aqui, irmão. Vem todo mundo aqui. Isso, pode vir. Não precisa ficar com medo do pastor, não. Não vou morder ninguém, não vou bater em ninguém. Eu só quero orar por todos vocês em nome de Jesus. Isso, pode vir aqui. Isso. Unge o alto da cabeça para mim. Os irmãos. Pode só a cabeça. Você vai receber a unção no alto da sua cabeça. Vamos encerrar em nome de Jesus. Isso. Nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Pai querido e Pai amado, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Aqui estamos diante da Tua presença, Pai. O diácono está ungindo, meu Deus, o alto da cabeça dos meus irmãos, das minhas irmãs. E a Tua palavra diz, ó Deus, que a unção despedaça o jugo. Eu quero aqui nessa noite, ó Deus, orar por cada vida, por cada pessoa. Eu quero nessa noite aqui, meu Deus, colocar a vida dessa pessoa em Tuas mãos. Eu quero Te pedir, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que a unção que está sendo colocada no alto da cabeça dessa pessoa venha passar, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Venha quebrar, meu Pai, toda a ação do mal na vida dessa pessoa. Venha, meu Deus, quebrar toda a força maligna do inferno em nome de Jesus. Meu Deus, vai passando com o Teu poder, vai passando agora com a Tua presença em nome de Jesus. Vai quebrando agora, Pai, toda a ação do mal, vai desfazendo agora, Pai, toda a força contrária, todo o principado, todo desejo negativo, todo desejo, meu Pai, que o inimigo tem plantado, tem colocado na vida, no coração. Meu Deus, peço que se apressam para o mal, vai passando agora, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, vai quebrando agora, Pai, toda a ação do inferno em nome de Jesus, vai quebrando agora, Pai, toda a força maligna de Satanás. Eu paraliso agora toda a força do inferno, eu paraliso agora toda a ação do diabo na vida dessa pessoa, na casa dela, na família dela, nos negócios dela. Meu Deus, vai passando agora, Pai, a Tua palavra diz que a unção despedaça o jugo. Meu Deus, a unção que foi colocada no alto da cabeça dessa pessoa, meu Deus, é para poder, meu Deus, passar na mente dessa pessoa, no psicológico dela, no psicológico dele. Meu Pai, talvez esse psicológico está sendo enfraquecido, está sendo, meu Deus, psicológico, Pai, que já foi até mesmo derrubado, Pai, pelos problemas, que já foi até mesmo derrubado pela dificuldade, pela aflição, pela angústia, pela decepção. Mas aqui estou eu, ó Pai, enviado de Ti para interceder por essa pessoa, para queimar, ó Pai, toda a ação do mal na vida dessa pessoa, na mente, no psicológico. Vai passando agora, vai quebrando agora, Pai, todo o mal, vai desfazendo agora, Pai, toda a ação do inferno, todo trabalho de macumba, de bruxaria, de magia negra contra essa vida, contra essa pessoa. Eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus. Eu uso agora a autoridade do Senhor que foi em minhas mãos. Eu digo agora, demônio, vai pegando todo o seu mal, todo o seu principado, toda amarração, toda maldição, todo desejo pelas coisas do mundo, todo desejo pelo pecado, todo desejo pelo vício, está quebrado agora, está desfeito agora, está quebrando lá agora dessa pessoa, meu Deus, as mãos dessa pessoa agora, Pai, vem de encontro agora essa vida, vem de encontro agora essa pessoa. Queima todo o mal, queima toda a maldição, queima todo o principado, queima toda a força contrária, queima toda a ação maligna na vida dessa pessoa, na mente, no coração, no subconsciente, aonde houver mal, aonde houver principado, eu ordeno agora, bata em retirada, sai agora, em nome de Jesus. Todo mal, sai e sai. Coloca as suas mãos no alto da sua cabeça. Em nome de Jesus, meu Deus, as mãos dessa pessoa e as mãos do Senhor, opera agora onde o homem não pode operar, opera agora, meu Deus, aonde o homem não tem poder,
despedaça todo o jugo. Desfaz agora, Pai, toda a amarração do inimigo contra essa vida. Em nome de Jesus, eu te peço agora, se há um problema, se há uma enfermidade, se há uma dor, se há qualquer mal na vida dessa pessoa, a tua palavra diz que eu levou sobre si. E assim como a tua palavra diz, eu determino, ó Pai, no nome de Jesus, o teu milagre, a tua bênção. Diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, todo mal, toda ação, todo principado, toda ação do inimigo contra a minha vida, contra o meu psicológico, contra o meu coração, eu não aceito, eu rejeito. E no nome de Jesus, eu ordeno agora todo mal, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Pai, eu determino a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Está todos bem? Todo mundo bem? Amém? Volte para o seu lugar, nós já vamos encerrar em nome de Jesus.